Boa noite, estamos aqui ao vivo na nossa formação do Grupo de Estudos Maria Bellatório, hoje com o tema A Batalha de Lepanto, Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje nós teremos a presença de um convidado nosso, José Gleison, do Instituto São Felipe Neri, que daqui a alguns instantes vai estar aqui conosco. Desde já sejam todos bem-vindos à live do nosso grupo. Bem-vindo, William. O pessoal vai entrando aí, vamos aguardar então o nosso convidado, José Gleison. Estou esperando só ele solicitar aqui. Bem-vindo, Gleison, à nossa formação. Como eu falei, hoje a formação do Grupo Maria Bellatório será dada pelo nosso irmão José Gleison, do Instituto São Felipe Neri, tendo como tema Nossa Senhora Auxiliadora e a Batalha de Lepanto. Então, bem-vindo, Gleison, fique à vontade para se apresentar, para conduzir a oração. Ok, primeiramente agradeço o convite para falar desse assunto tão importante, que é a Batalha de Lepanto, que é sobre Nossa Senhora Auxiliadora, onde a gente vai fazer um parâmetro, né, com o que a igreja está vivendo e a necessidade de pedir o auxílio à Nossa Senhora. Mas antes eu gostaria de saber se vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Porque eu não estou vendo a minha imagem aqui, mas eu gostaria de saber se vocês estão vendo. Estão vendo? Aqui tá tudo ok. Caso o Ok. pessoal possa colocar aí nos comentários se tá tudo ok também. Isso. Exato. Mas aí eu estou lhe vendo, estou lhe ouvindo também, né? Então a gente pode dar início. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso Acendei neles o amor. fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o Enviai, vosso Senhor, Espírito, vosso e tudo Espírito, será e criado, tudo eis a será face da criado. terra. Renovareis a face da Oremos. terra. Ó Deus, que Oremos. instruístes Ó os Deus, quem corações com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém.
ora pro nobis sancta Dei Gentrix, dignificiam promissione dos Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei. Rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sejam bem-vindos a esta aula sobre a Batalha de Lepanto e Nossa Senhora Auxiliadora, né? Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Gleison, como nosso irmão Ayrton me apresentou. Faço parte do Instituto São Felipe Neri, né, aqui em Fortaleza, né, que por ocasião dessa pandemia, né, nós mais vamos organizar o nosso retorno, tá? Eu também tenho um canal no YouTube chamado Cooperadores Veritáticos. Tem algumas aulas lá sobre história da igreja, sobre a fé católica, sobre a doutrina, né? Então você poderá, né, será uma honra você visitar lá o canal, né? E se gostar, evidentemente, se inscrever, né? Tem vários assuntos e vários temas, né? E um tema que assim vai ser fácil você sobre a missa tridentina, né? Então, você vai achar essa aula lá, né? Esse vídeo, e aí você poderá ver os temas que o canal tem. Cooperadores Veritatis, tá? Lepanto. Estamos aqui no século XVI. E o que esse século foi marcado, né? Esse século foi muito importante para a história da humanidade e também um século decisivo para a Igreja, porque justamente no século XVI estávamos na Renascença, né? Na Renascença, onde os avanços científicos estavam evidentes, onde, por exemplo, a invenção da bússola, a invenção que orientou as grandes navegações, né? O descobrimento, né, do Novo Mundo, né, que no caso o descobrimento do Brasil se deu no século XVI, também a invenção da imprensa, né, pelo alemão Gutenberg, e pelo papel, a pólvora, né, que deu assim um grande levante na questão das guerras, né? Também com o advento da imprensa surgiu também a publicação de vários livros, né? O primeiro livro impresso, né, foi as Sagradas Escrituras, mas outros livros, porém, também eram publicados, e livros contrários, né, à verdadeira doutrina, contrários à sã doutrina, né? E também nesse contexto, em 1517, surge a Deforma ou a Revolta Protestante. Eu não chamo reforma, eu chamo Deforma, né, ou Revolta Protestante. Em 1517, com um monge agostiniano chamado Lutero, né? E a questão da fundação do anglicanismo com o rei Henrique VIII, né, o calvinismo, tudo mais. Foi um século bastante conturbado. Por um lado, o avanço científico, né, e por outro, a volta do paganismo, né, com mais força, né? E aí vem a escravatura e assim por diante. Também nesse século, a Europa estava sendo invadida pelos turcos otomanos. Então, eram os muçulmanos que queriam conquistar o mundo, que queriam conquistar o Ocidente pelas armas, pela guerra, né? A Guerra Santa, chamada Jihad. Então, os turcos otomanos queriam conquistar o mundo para Alá, né? E a civilização ocidental, a civilização cristã, estava correndo grandes e sérios riscos com isso. Porque se, mais tarde nós veremos, né, se não fosse o auxílio de Nossa Senhora, se não fosse a bravura dos cristãos, certamente o Ocidente teria sucumbido
o islamismo. E hoje seríamos muçulmanos e não cristãos. Então, foi um século assim decisivo, né? Os turcos otomanos, eles invadiram, inclusive, Constantinopla, conquistaram Constantinopla, né? E aí estavam marchando para o Ocidente. Então, estamos agora, né? Encelamos aqui todo o século XVI, né? E de forma assim bem resumida, mas vamos nos situar. Estamos agora em 1571, né, cujo pontificado na época era o Papa Pio V. Né? Então, diante dessa ameaça turco-otomano, o Papa Pio V ele faz uma coalizão, e o grande Papa Pio V, né, que levou a termo, que decidiram o Concílio de Trento, né? Então, esqueci de dizer, inclusive, que no século XVI houve o Concílio de Trento, né? Um concílio importante da Igreja, que durou 18 anos. Né? Então, foi um grande concílio, com 25 sessões, salvo engano. Então, foi um grandíssimo concílio, onde propôs ali a contra-reforma, né? Protestante, onde vieram os missionários jesuítas para o Novo Mundo, né? E assim, houve um grande avanço na questão de defesa da fé, né? Onde foi promulgada a missa, né? No rito tridentino, onde foi permitido os ritos católicos de 200 anos, né? Que pudessem ser permitidos, e a unificação da liturgia em todo o Ocidente. Então, assim, foi um período muitíssimo importante também para os católicos, né? Mas, fechando esse parêntese, São Pio V, ele convoca, ele faz uma colisão entre os estados, entre os países, entre os reinos, né, para ir de encontro aos turcos que estavam marchando para o Ocidente, para que pudessem impedir essa entrada, né, e essa possível conquista dos muçulmanos. E aí, o Papa Pio V, né, ele faz essa convocação. Então, o exército cristão, eles fazem um tríduo, né, 3 dias de jejuns, de orações, de oração do Santo Rosário, né, oração do Santo Terço, pedindo a Nossa Senhora que os livrasse e que os dessem a vitória contra os muçulmanos. Interessante que São Pio V, ele tem uma visão, né, desta batalha e a vitória que seria garantida aos cristãos, né? Então, ele, impelido, né, por essa virtude heróica, ele impelido por essa visão e por essa confiança em Nosso Senhor e em Nossa Senhora, ele faz essa convocação e aí todo o exército cristão obedece e faz esse tríduo que eu acabei de dizer para vocês, de jejuns, de orações em preparação. E pediu para que o rosário fosse levado com os soldados, tá? Porque o rosário era e é a arma mais poderosa do que qualquer uma outra. Então, ele mandou, né, fazer uma bandeira toda bordada com o Cristo crucificado, né, e entregou para o príncipe Dom João da Áustria. Ele foi o líder, né, dessa empreitada, né, desta guerra. E quando os cristãos chegam no campo de batalha, é interessante dizer o seguinte: é interessante dizer que o número dos cristãos, o número do exército cristão era muito, mas muitíssimo menor do que o exército turco-otomano, né? Então, os turcos tinham muito, muito mais gente, né, para a batalha do que os cristãos. Mas, impelido por essa fé, São Pio V, ele capitania, né, esta batalha. E é interessante, né? Havia ali à frente a bandeira de Cristo,
os soldados com a arma poderosa, que era a arma do rosário, né? E confiando a Maria, confiando a Nossa Senhora, justamente essa batalha. E aí o milagre ocorreu. Então, era quase que impossível os cristãos vencerem essa guerra. Para você ter ideia, aconteceu ali no Mar da Grécia, né? Ali, a Lepanto, ele fica ali na região da Grécia. E para você ter uma ideia, haviam 300 embarcações, 300 navios dos turcos ali, né? E assim, para quem analisa historicamente, diria que era impossível os cristãos vencerem, né? Mas com o auxílio de Nossa Senhora, milagrosamente, os cristãos derrotaram os turcos. Foram mais de 40 mil turcos otomanos mortos, e com a minoria cristã consegue vencer a batalha. Interessante que, quando os cristãos vencem essa batalha, a bandeira do Cristo é hasteada e todo o exército clama e grita: Viva Maria! Veja só que lindo esse momento, né? Ou seja, Nossa Senhora protege toda a civilização ocidental, né? A fé católica protege todos os cristãos dessa invasão, né? Dos chamados infiéis, né? Os infiéis muçulmanos. Então, assim, é uma batalha assim, magnífica, né? Que foi uma guerra justa, né? Foi em legítima defesa, né? Essa batalha que nos proporcionou, inclusive, a conhecer a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, como dizia antes, se não fosse as cruzadas, as Santas Cruzadas, se não fosse essa batalha de Lepanto, se não fosse Nossa Senhora a guiar, né, os navios europeus para esse novo mundo, com certeza nós teríamos uma outra religião, né? Então, é bem interessante isso. E assim, falar de Nossa Senhora Auxiliadora é quase que automático nós lembrarmos de São João Bosco, né? São João Bosco foi um grande devoto de Nossa Senhora Auxiliadora. E ele teve sonhos, né? Teve revelações particulares, principalmente com Nossa Senhora Auxiliadora. Eu gostaria assim, mesmo no tema de Nossa Senhora Auxiliadora, a comentar um sonho que Dom Bosco teve, e tem tudo a ver, né? Analogamente, assim, com a Batalha de Lepanto, porque esse sonho ele se deu, dentro desse sonho, se deu também numa batalha, num mar, né, revolto, com o exército contra o grande navio da igreja, né? E fazer uma ponte com o que está acontecendo com a igreja em nossos tempos, né? Porque sabemos, vivemos numa grande batalha. Inclusive, também, há essa ameaça muçulmana, essa ameaça islâmica, ainda ela existe, né? Ainda há essa ameaça, porque a Europa está se descristianizando, a Europa está perdendo a fé, e em contrapartida, a fé cristã, obviamente, mas em contrapartida, está abrindo-se, né, a realidades satânicas e também outras religiões da nova era, mas também a religião islâmica, né? Ou seja, enquanto os cristãos não querem ter filhos, os muçulmanos têm aos montes, né? E desta forma, desta guerra ali silenciosa, eles estão crescendo, né? A França está tomada por muçulmanos e outros países também, né? Então vivemos também essa ameaça desta invasão dos muçulmanos, né? Pois bem, então há mais necessidade ainda de clamarmos, de pedirmos, de rezarmos o Santo Rosário para Nossa Senhora Auxiliadora, para nos defender desta ameaça contra a fé, né, contra a Nosso Senhor Jesus Cristo, contra a Igreja Católica, né? Mas vamos falar aqui do sonho de Dom Bosco, né, que é bem interessante, porque tem uma relação também, se nós analisarmos, né, com todo carinho, visão de Dom Bosco
esse sonho do Dom Bosco também tem uma relação com o milagre de Fátima, inclusive, né? Com o terceiro segredo de Fátima, né? E também tem uma relação com um outro sonho que Dom Bosco teve. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu percebo que está um pouco que travando a imagem, Ayrton. Ok, muito obrigado, tá? Você respondeu. A underline Becara, não é isso? Tudo bem. Então ela está me ouvindo. Ayrton, você está me ouvindo também? Tô. Tinha caído aqui Pronto. um pouco, só que agora já reconectou. Ok, muito bom. Você falava no Então, começo, né, sobre o sonho de Dom Bosco. isso, o sonho de Dom Bosco, que é justamente o sonho de uma guerra, né, ali no meio do mar. E eu queria contar para vocês o seguinte: eu quero pegar o próprio texto de Dom Bosco, né, para não Uhum. ficar, a gente não fugir do que ele está dizendo, né? É muitos detalhes, e aí eu vou comentando, né? Então, o Dom Bosco vai dizer o seguinte: quero contar-lhes um sonho. É verdade que quem sonha não raciocina. Todavia, eu que lhes contaria até mesmo os meus pecados, se não tivesse medo de fazer, que vocês todos fugissem e fazer cair a casa. Lhes conto isso para a utilidade espiritual de vocês. O sonho eu o tive há alguns dias. Imagine vocês de estar comigo numa praia do mar, ou antes sobre um escolho isolado, e de não ver outro espaço de terra, a não ser aquele que lhes está sob os pés. Em toda aquela vasta superfície das águas se via uma multidão, inumeráveis de navio em ordem de batalha, cujas proas eram terminadas por um agudo esporão de ferro em forma de lança. Então eram navios, né, grandes e pequenos, com aquelas pontas. Uhum. Estes navios estavam armados com canhões, carregados de fuzis, com outras armas de todo gênero, com matérias incendiárias e também com livros. Então vejam que esse com livros, eles estavam armados também de livros, isso aí eu vou retomar depois. E avançavam contra um navio muito maior e mais alto que todos eles, tentando chocar-se com ele por meio do esporão, incendiá-lo ou então causar todo tipo de dano possível. Então, havia um navio muito mais alto e essas pequenas embarcações com todo tipo de arma estavam vindo contra esse navio grande, né, majestoso, para lhe causar dano. Aquela nave majestosa, perfeitamente guarnecida, era escoltada por muitas navezinhas, ou seja, muitos naviozinhos, que recebiam dela os sinais de comando e executavam manobras para se defender das frotas adversárias. O vento lhes era desfavorável e o mar agitado parecia favorecer os inimigos. Então, ao redor dessa nave grande, né, digamos assim, dessa nave mãe, que nave aqui é navio, havia outras embarcações que estavam escoltando, né? Então, havia um pequeno exército que estava protegendo esse navio. Só que o vento e a tempestade desfavorecia tanto esse navio grande quanto os navios, os barcos pequenos. E parecia favorecer. Então, no meio da imensa extensão do mar, elevavam-se acima das ondas duas robustas colunas altíssimas. Havia a estátua da Virgem Imaculada, a cuja significa auxílio dos cristãos. Então, o mesmo título invocado, né, por São Pio V, dos cristãos, né, que
os soldados na Batalha de Lepanto. Essa é a imagem. Estou lá, voltou? Se você quiser sair e entrar novamente, eu não sei se você facilita. Ok? Dá para ouvir? Aqui tá tudo ok. Se o Pronto. pessoal puder botar aí Então nos eu não sei comentários, onde você. Certo. Então eu não foi sei mais ou menos na onde parte, você. foi mais ou menos na parte em que você descrevia os dois navios. Acredito que tenha sido nessa parte, mais ou menos. Certo, ok. Então vamos lá. O navio, né, que Dom Bosco viu que era majestoso, ele era acompanhado por uma escolta de vários outros navios pequenos, né, barcos pequenos, mas acontecia que tanto a tempestade como os ventos eram contrários a esse grande navio e toda essa escolta, e favorecia, inclusive, os inimigos, né? Porque você sabe que havia também, do outro lado, naquele mar, havia várias embarcações que queriam fazer dano ao navio grande e majestoso. E aí tentaram de várias formas. Então, eles estavam armados com canhões, com livros, com esporões de ferro, tudo mais. Pois bem, daí percebe-se que do mar surge duas colunas. Então, uma coluna com Nossa Senhora em cima dela e um cartaz escrito Auxilium Christianorum, auxílio dos cristãos. Então a gente já remonta aqui à Batalha de Lepanto, né? E esse título Uhum. dado a Nossa Senhora
auxílio dos cristãos. E sobre uma outra coluna, muito maior ainda, muito mais grossa, muito mais, né, imponente, havia um outro cartaz com as palavras Salus Credentium, que significa salvação dos fiéis. Então, para Maria e a Eucaristia. Tá? O comandante supremo da grande nau, que era o Romano Pontífice, vendo o furor dos inimigos e o mau partido em que se achavam os seus fiéis, pensa convocar para junto de si os pilotos dos navios secundários, aqueles navios que estavam ali escoltando, para ter um conselho e decidir o que se deveria fazer. Então, aqui a gente já olha que há um conselho, né? Poderíamos ver aqui um concílio, né? Onde se reúne para estabelecer estratégias para combater esse inimigo. Então, há uma reunião, há um conselho, ou seja, há um concílio, né? Que o Romano Pontífice, que é esse grande capitão dessa embarcação, convoca. Todos os pilotos sobem e se reúnem em torno do Papa, mantêm uma reunião, mas enfurecendo-se cada vez mais o vento e a tempestade, eles são mandados de volta para dirigir seus próprios navios. Então, essa reunião, ela é impedida, ela não vai ao termo, porque começa novamente as tormentas e aí cada um sua embarcação ia perder o controle. Ocorrendo um pouco de calmaria, o Papa reúne novamente os pilotos. Oi. Você pode só repetir a parte, essa reunião, porque né, essa parte em diante travou, entendeu? Aí vou agora. Você descrevia essa reunião, né, do Papa com os bispos. Sim, ok. Com os filhos. Isso, diante daquela situação em que o barco da igreja, né, parecia assim, perder, o Papa reúne, o Papa, que é esse capitão dessas embarcações, ele reúne um conselho, ele reúne os pilotos que estavam escoltando ele, todos sobem para esse navio e se tem uma reunião. Mas essa reunião, ela não prossegue porque o vento e a tempestade começaram a ficar mais fortes. Então, os pilotos saem do grande navio e vai para cada um para para suas embarcações para poder, né, controlar, porque eles estavam no meio de uma revolta. Então, aqui a gente pode ter aqui um símbolo, né, do navio grande, que é a igreja, né, e os barquinhos, né, que pode ser cada bispo na sua diocese, entende? Então, eles voltam para cada sua diocese para tratar das questões. Mas aí tem uma calmaria, e aí o Papa volta novamente a convocar um conselho, né? E aí o Papa permanece no timão, né, ali à frente desse navio, controlando ali, dirigindo, e todos os seus esforços são dirigidos a levar a nau para o meio daquelas colunas, de cujo cimo pende em toda a volta delas muitas âncoras e grossos grandes presos à corrente. Então, veja só, o Papa está com grande esforço para levar esse navio para essas duas colunas. Ele quer ancorar nessas duas colunas. Então, atenção àquilo que eu vou dizer em seguida, tá? Depois que eu narrar este sonho de Dom Bosco, atenção para o que isso significa, tá bom? Os navios inimigos se movem todos a assaltá-la e tentam de todo modo detê-la e fazê-la afundar. Então o inimigo está o tempo todo querendo atacar para que a igreja afunde, para que o navio afunde. Então alguns com escritos, com livros, com matérias incendiárias de que estão cheias e que buscam lançá-las a bordo. Então vemos
por exemplo, né, que desde quando, por exemplo, os marxistas, eles, tipo assim, dominaram as universidades, né? Inclusive chegou também no meio de nosso clero, né, com a chamada teologia da libertação, e creio que esses livros, esses escritos, né, eles foram realmente de grande ataque para com a igreja. Então, Dom Bosco, lá no início do século XIX, 1800 e pouco, ele tem essa visão, né? E fora isso, fora o ataque intelectual, digamos assim, né, desses chamados intelectuais, né, que, claro, aqui tem um racionalismo que veio antes de Dom Bosco, né, com os iluministas, por exemplo, né, que usou, inclusive, de escritos, de livros, que foi através de publicações de livros que houve a Revolução Francesa, por exemplo, né, onde teve o grande início. A Revolução Francesa começou ali com a divulgação das ideias dos filósofos iluministas, né? Então, desde lá a igreja, né, sempre atacada por essa questão dessa ala cultural, né? Mas que essa ala cultural ainda iria permanecer muito, né? Então, o iluminismo acabou, mas eles ainda estão aí. E também com outros tipos de armas. Ele vê aqui fuzis, esporões, né? O combate se torna cada vez mais encarniçado. As proas inimigas a chocam violentamente, mas seus esforços e seu ímpeto se revelam inúteis. Em vão tentam de novo o ataque e desperdiçam toda a sua fadiga e munições. A grande nau prossegue seguramente e livre o seu caminho. Então, todo o ataque contra a igreja, contra o navio, né, a igreja ainda continua firme e ainda segue o rumo. Então, ao longo de toda a história, teve essas guerras, como a Guerra de Lepanto, teve as cruzadas, né, teve as heresias, teve, mais para trás ainda, a perseguição do Império Romano, as heresias de dentro de... Passou por muitas batalhas. E o navio continua indo, né? Continua seguindo o seu curso. Por mais que se tentam destruí-la, nosso Senhor já garantiu, né, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então, é lógico. Então, se essa instituição ainda está de pé, com tudo que ela viveu, com tudo que ela passou, e se nem os pecados dos papas, dos bispos, o meu e o seu pecado, foi capaz de destruir essa igreja, quem é que irá destruir? Ninguém. Jesus garantiu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é óbvio que ela é divina e é instituição divina. Tá? A igreja não é uma ONG, uma associação, né, de pessoas que se juntam, né, em torno ali do sagrado, pronto. Não, a igreja é muito mais, né, uma realidade sobrenatural do que uma realidade visível. Então, aqui mostra essa grande guerra contra ela e ela prossegue, né? Então, eles tentam de novo o ataque e desperdiçam toda a força e munição. A grande nau prossegue seguramente e livre o seu caminho. Ocorre por vezes que, atingida por golpes formidáveis, apresenta em seu flanco largas e profundas brechas. Então, quando se consegue atingi-la, né, deixa nelas algumas brechas. Mas apenas acontece o dano, sopra um vento proveniente das duas colunas e as brechas se fecham, os furos se obturam. Então, abriu ali a brecha, as colunas sopram um vento. Que coluna é essa? De Jesus e Maria. Sopra um vento e essa brecha ela é fechada, né? Ela é obturada. Aí explode os canhões dos assaltantes, despedaça os fuzis e todas as outras armas e os esporões. Destrói-se muitos navios e se afundam no mar. Então, os inimigos furibundos começam a combater com armas curtas. E com as mãos, com os punhos, com blasfêmias e com maldições. Né? Então, armas curtas. Então, antes era a distância, agora é com armas curtas. Né?
certa vez, um general da KGB, Pachepa, ele assim, mostrou ao mundo a grande artimanha do regime comunista de destruir a igreja. Então, estava dentro do plano da KGB, que é o Serviço Secreto Russo, estava dentro do plano da KGB inserir jovens comunistas dentro da igreja para atingir os mais altos graus da hierarquia da igreja e assim destruí-la por dentro. Então veja, no São de Dom Bosco, eles estavam tentando com armas distantes, né? E agora eles estão tentando com armas curtas, com armas mais próximas, ou seja, usou de pessoas infiltradas para poder minar a igreja por dentro. Então isso é uma ideia de Gramsci, né? Ou seja, se eu não posso destruí-la, né, através de armas e tudo mais, então vamos destruí-la por dentro, né? Então aí vem, inclusive, a questão da teologia da libertação, como eu disse, né? Ou seja, deixar, né, o transcendente, né, e evidenciar o imanente. Então, sobre os milagres, por exemplo, eles não passam de construções sociais, de simbolismos. Ou seja, Jesus não multiplicou os pães, Jesus ali partilhou, foi o milagre da partilha. Como nós sabemos, a nossa igreja, a fé da igreja diz, ali foi milagre, porque ali era uma prefiguração da Eucaristia, ali foi milagre. Os socialistas dentro da igreja, os marxistas, ali foi partilha, né? Então, vai se esvaziando a fé e vai minando. Então, vemos aí a liturgia da igreja sendo banalizada. Ao lado do Santíssimo Sacramento, tem alguém se vestido de gaúcho com um espeto com carne ao lado. Levando cuscuz para o altar, levando tapioca e comida do povo ali junto com o santo sacrifício da missa. Então, é uma grande afronta contra o sagrado, né? É justamente aquilo que Daniel disse na sua profecia, a abominação da desolação, né, num lugar sagrado, né? Então, a banalização da liturgia de Santa Missa. Então, acontece o seguinte, eles com armas mais curtas, com os punhos, com blasfêmias e com maldição, né? Então, quanto ataque a igreja sofre, quantas históricas a igreja sofre, dizendo que ela foi, inclusive, contra a ciência, que ela foi obscurantista, que a igreja, sei lá, acreditava que os índios aqui no Brasil não tinham alma. Isso foi um absurdo que eu escutei uma vez na universidade de uma professora dizendo que a igreja dizia que os índios não tinham almas. Mas como que, assim quando chegou aqui, celebrou a missa? Para quem? Para os cachorros, que não têm alma imortal? Não. Para os índios, né? Os jesuítas aprenderam um tupi, codificaram a língua, catequizaram aqueles índios, e haviam várias bulas papais dizendo que os índios tinham alma, que não era para escravizar nem índios, nem negros, mas a história que nos conta é completamente adversa, completamente assim, quimérica. Então, várias blasfêmias e maldições contra a igreja, quando na verdade a igreja foi se a ciência cresceu, foi graças a ela, né? Pela fundação das universidades, né? Por vários padres cientistas, inclusive, vários jesuítas, né, que eram astrônomos, né? Temos aí o pai da genética, né, Mendel, temos aí o cara que teve o insight de como o universo foi criado pelo Big Bang, que é o padre Lemaitre. Então, temos, né, vários exemplos. Aí não vou entrar nesse campo, mas para dizer que esse ataque, né, cultural contra a igreja, assim como Dom Bosco viu. Quando eis que o Papa, ferido gravemente, cai, imediatamente aqueles que estão junto com ele correm a ajudá-lo e o levantam. O Papa é ferido uma segunda vez, cai de novo e morre. Então aqui o Papa morre. Um grito de vitória e de alegria ressoa entre os inimigos. Aqui eu
eu lembro muito do que aconteceu com João Paulo II, né? Ou seja, Uhum. ali, depois vão ver, né, que foi justamente o serviço secreto russo, né, soviético, que orquestrou aquele assassinato, que seria um assassinato para com o Papa, né? Então o Papa ele cai ferido, mas depois ele é ferido uma segunda vez e morre, né? Eu vou dizer nomes de papas, né? Mas é todo o pontificado, né? Então, assim, Uhum. nessa pontificado católico, né? Então podemos interpretar assim, né? Mas aqui eu vou dar nome de alguns papas porque se encaixam perfeitamente nessa visão. Então, o número dos inimigos lá gritam vitória porque o Papa morreu tal, mas eis que apenas morto o pontífice, um outro Papa o substitui em seu posto, ou seja, há um conclave, escolhe um outro Papa e esse Papa, ele, ele não é que substitui, porque não substitui, né, mas ele assume, né, o trono. Os pilotos reunidos os pilotos reunidos, é, os pilotos reunidos o elegeram tão subitamente que a notícia da morte do Papa chegou com a notícia da eleição do sucessor. Os adversários começaram a perder a coragem. O novo Papa, dispersando e superando todo obstáculo, guia o navio até as duas colunas. E chegando junto a elas, o ata com uma pequena corrente que pendia da proa a uma coroa da coluna sobre a qual estava a hóstia. E com uma outra pequena corrente que pendia da pompa, o prende do lado oposto a uma outra âncora que pendia da coluna sobre a qual estava colocada a Virgem Imaculada. Então aconteceu a reviravolta. Todos os navios que até aquele ponto tinham combatido a nau sobre a qual governava o Papa fogem, se dispersam, se chocam e se destroçam mutuamente. Uns naufragam e procuram afundar os outros. Então há uma grande confusão. Quando o Papa consegue levar o barco da igreja para as duas colunas, há uma confusão entre os inimigos, eles começam a se afundarem e tudo mais. Né? Então, outras navezinhas que tinham combatido valorosamente com o Papa são as primeiras a virem atar-se aquelas colunas. Muitas outras naus que, tendo se retirado por temor da batalha, se acham em grande distância, ficam prudentemente observando até que, desaparecidos os abismos do mar, os gestos de todos os navios destroçados com grande vigor vogam em direção daquelas duas colunas, onde, chegando, se prendem aos ganchos pendentes das mesmas colunas e aí ficam tranquilas e seguras, junto com a nau principal, sobre a qual está o Papa, no mar reina uma grande calma. Então, vamos para uma possível interpretação. Né? A interpretação aqui não é dogma de fé, mas para a gente poder entender. Primeiro, esse navio e essa escolta que estava ali defendendo esse grande navio, que é a igreja, e cujo estava sobre a autoridade, sobre a condução do Papa, elas estavam tentando ancorar nas duas colunas. Que duas colunas eram essas? Maria e a Eucaristia. Auxílio Christianorum e a salvação, né, dos cristãos, que é a Eucaristia Santa Missa. Ora, se essa embarcação estava tentando chegar a essas duas colunas, é porque aconteceu alguma coisa que fez com que esse navio se apartasse dessas colunas. Entende? Se Uhum. apartassem da coluna de Nossa Senhora e da coluna da Eucaristia. Então, alguma coisa aconteceu e agora o Papa quer, né, com todos os esforços contra um exército inimigo, chegar e ancorar nessas duas colunas. Então, vamos, por exemplo, ver que nesses tempos em que estamos vivendo, grandes são, né, o número
de pessoas que estão voltando, inclusive, à devoção à Nossa Senhora. Você percebe que muitas pessoas querem participar desse exército da Imaculada, querem se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Muitos estão, e jovens, hein? Padres jovens. Então, vemos também os fiéis, né? A juventude, querendo voltar, né, para a Santa Missa da forma como era há milhares de anos. Então, a procura da missa tradicional, a procura, tanto como a gente pega a missa nova, né? A missa de Paulo VI, eles querendo viver com mais radicalidade, né? Querendo não acrescentar coisas à missa, porque a missa já é o bastante, não precisa acrescentar nada, né? Ela é completa, mas querendo viver da forma como é para viver a liturgia. Você percebe que tem esse movimento indo à Nossa Senhora e esse movimento indo à Santa Missa? Pois bem, esse Papa que substituiu o outro que morreu, que inclusive aqui eu diria, pronto, João Paulo II, assim quando morreu, houve um conclave em que rapidamente elegeu Ratzinger, Papa Bento XVI. Ou seja, não foi um conclave longo, né? A partir do momento que ele, ali na missa, proelegendo o pontífice, né, que era a missa em que estavam rezando para a eleição do pontífice, o cardeal Ratzinger foi aquele que celebrou essa missa e, diante de todos, na homilia, falou e profetizou a ditadura do relativismo, em que estamos vivendo essa ditadura. Os cardeais não tiveram dúvida. Esse homem será papa. E aí foi. Né? Foi eleito papa no exorcismo. Se eu não me engano, o Gabriel Amorte, o padre Gabriel Amorte, disse que o demônio temeu a eleição de Ratzinger porque via uma continuação do pontificado de João Paulo II. Então você vê que aqui no São Dom Bosco há uma continuação. Né? E não foi o Papa Bento XVI que quis fazer a reforma da reforma litúrgica, quis trazer elementos da missa antiga para a missa nova, ou seja, coloquem o sacrário no centro da igreja, coloquem castiçais o crucifixo no altar, para que o povo veja que o padre está falando com o sobrenatural e não com o povo. Então, havia esse esforço da reforma. Né? Esse esforço de levar a igreja para essa coluna. De que ia acontecer alguma coisa que ela se afastou dessas duas colunas. Então, veja só que interessante esse sonho do moço. Né? Um outro sonho similar a este foi quando ele percebe que o Papa está em procissão, saindo da cidade do Vaticano, indo em procissão para Deus sabe lá onde. E aí, os dois anjos aparecem para o Papa e os anjos dizem, volte para o Vaticano, volte, né, para a Basílica de São Pedro. E o Papa volta e no caminho ele vê vários mortos, né? Vários mortos. A cidade estava em ruína e ele vai. Então, de novo, alguma coisa aconteceu, algo guiou, né, essa procissão que se separou do coração da igreja de onde não era para ter saído. E agora há esse retorno. Né? Então, a gente percebe, por exemplo, também no terceiro segredo de Fátima, um bispo de branco indo até uma colina com uma cruz em cima. E lá ele é martirizado. Tá? Então, vê também aqui que o Papa está conduzindo a igreja para o Calvário, que a gente pode também colocar aqui como a missa. A missa é o Calvário. Então, a igreja indo com todas as dificuldades e todas as ruínas em volta. E aí a gente pode ver aqui ruínas espirituais, a perda de fé, a apostasia, tudo isso, né? E aí o Papa ele é morto diante de uma cruz. Então, a gente vê, rapidamente, eu poderia aqui colocar mais detalhes, mas o tempo não permite. Mas para a gente ver que, se a gente for colocando ao lado, né, os sonhos de Dom Bosco, a revelação de Fátima, nós vamos perceber assim, uma semelhança muito grande. Né?
e que Uhum. temos que voltar, temos que ancorar nessas duas colunas. A coluna de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, porque é através dela, é através do auxílio dela, né, que venceremos as batalhas, essas batalhas atuais, né, as batalhas futuras, é com o auxílio dela, e tendo como alimento, né, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dará força. Né? Você lembra de Elias, quando fugiu de Jezabel? Elias fugiu com medo de morrer, e aí cai por terra e fica tipo em depressão, e um anjo aparece para Elias e oferece a Elias o pão. Elias come o pão, se fortalece e segue viagem. Então, nesse caminho, nesse deserto que os cristãos estão andando, estão vivendo, é através da Eucaristia que iremos receber força para continuar a jornada, assim como Elias, que ali foi uma prefiguração também. Né? Então, São Domingos de Guzmão, né? E os dominicanos espalharam a devoção do Santo Rosário, e foi através da oração do Santo Rosário que a igreja venceu grandes batalhas, e uma delas, inclusive, a Batalha de Lepanto, né? Foi através da oração do Santo Rosário, né, que aí Napoleão, por exemplo, aprisiona o Papa Paulo III, se eu não me engano, meu Deus. Né? Paulo III fica numa prisão lá, trabalho forçado, fica exilado, Napoleão querendo dominar o mundo. Toda a igreja rezando o rosário, e aí o Papa pede a Nossa Senhora para que Nossa Senhora o liberte, e faz esse voto. Ela libertando, ele irá coroá-la, né? No determinado lugar aí, que eu não me recordo o nome. E aí acontece que Napoleão perde a guerra e é preso na mesma prisão que o Papa foi anteriormente, né? O Papa é liberto, Napoleão fica no mesmo prisão e assina uma rendição aos ingleses, dizendo assim: castigo de Deus. Então, da Europa tem um ditado, né? Se mexer com o Papa é azar. Não estou fazer isso, né? E ele foi advertido para não tocar no Papa, não toque no Papa, porque, de fato, Hitler não invadiu o Vaticano, como era parte do plano de Hitler. Então, aí daqueles que tocaram no Papa, Nossa Senhora, né? Então, daí, ó, desde lá, né? É, a invocação Nossa Senhora Auxílio de Cristãos é colocada na ladainha lauretana, né? E a festa litúrgica se dá depois, justamente quando o Papa é liberto dessa prisão, e aí ele inclui a festa de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Então é isso. Espero ter ajudado a entender um pouco a história aí, né, da nossa igreja, e que Deus nos conceda, por meio do Imaculado Coração de Maria, essa, esse ardor, né, nesta, esse ardor no coração de confiar à Mãe as nossas batalhas pessoais, também as batalhas que a igreja enfrenta. Então, assim, São Pio X disse, acredito que foi ele disse: dei-me um exército rezando um terço, né? Dei-me um exército Uhum. rezando o terço. Isso ninguém segura, né? O mundo todo será convertido. Então é isso. Salve Maria, E é muito inter... obrigado. e assim, só uma observação rápida, né? É interessante porque você falou, né, sobre a vitória na Batalha de Lepanto através do Santo Rosário. Na própria, não sei se foi São Pio V quem falou, mas a Eu não estou te vitória da ouvindo, batalha não. foi atribuída. Ah, perdão. Você havia falado, né, com relação ao Santo Rosário, a questão da vitória na Batalha de Lepanto, e não sei se foi São Pio V, mas inclusive houve aquele dito, né, que não foram nem os soldados nem as armas, mas foi o Rosário de Maria que nos deu a vitória. E é interessante porque nós trazemos essa reflexão, né, porque a vida cristã ela é batalha, né, contra os inimigos da nossa salvação, né, que é a carne, o mundo e o demônio. E como Nossa Senhora essa arma, né, que Nosso Senhor nos dá exatamente durante essa batalha, né? Nossa Senhora e a Santíssima Eucaristia. Então, Gleison, muito obrigado, certo, por essa formação belíssima,
que Nosso Senhor e o Imaculado Coração de Maria possam lhe abençoar, possam lhe conduzir, e que fica aí o